Brasiliano. Vou falar um pouco sobre cura divina, né? Capítulo 5 de Tiago, capítulo 5, versículo 13 até o 17. Creio que todos acharam, né? Tiago, capítulo 5, versículo 13 em diante. Diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos, 6 meses, não choveu sobre a terra. E o 18, complementando, diz: e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém. Meus irmãos, podem sentar. A nossa igreja do Evangelho Quadrangular tem um livrinho chamado Declaração de Fé. Não sei quem tem esse livrinho, Declaração de Fé. Ou quem já leu este livrinho, Declaração de Fé? Esse livrinho, Declaração de Fé, ele fala sobre as doutrinas da nossa igreja, as doutrinas que nós pregamos. Eu vou falar de 4 delas, as principais, fundamentais. A primeira: cremos que o Senhor Jesus é o único Salvador. Quem crê que Jesus é o Salvador? Então, nós pregamos, com muita ousadia, que Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe um mediador entre Deus e os homens, e este mediador, o único mediador, é o Senhor Jesus Cristo. Ele sabe. A segunda, que nós pregamos, e graças a Deus acontece: Jesus batiza com o Espírito Santo. Quem crê que Jesus batiza com o Espírito Santo? Então, você fala em línguas, você profetiza, Deus se usa com os dons espirituais, Ele batiza com o Espírito Santo. A terceira doutrina que nós pregamos é a que nós vamos pregar hoje: o Senhor Jesus cura. Quem conhece o livro de Isaías, diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas iniquidades, e pelas suas feridas, o que acontece? Nós fomos sarados. Amém? Então, agora, existe também, a cura divina, e a cura divina, ela pode acontecer instantaneamente, ela pode demorar uma semana, pode demorar um ano, tal, mas a cura vai acontecer. Então, tem casos que a pessoa, ele vai lutando com aquela enfermidade, vai melhorando, até ele ficar completamente curado. Agora, o milagre é instantâneo, no caso de Lázaro, não? Primeiro, Lázaro ficou doente, Jesus visitou Marta e Maria, na primeira visita, não fala sobre Lázaro, e depois chega, está no capítulo 10 de Lucas, 46, quando chega no Evangelho de João, no capítulo 11, o que acontece? Está escrito lá: mandaram um recado para o Senhor Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Quem era ele? Lázaro. E quando Jesus recebe o recado, ele não foi instantaneamente, ele só diz:
esta enfermidade não é para a morte, mas é para que se manifeste nele a glória de Deus. Amém? Jesus demorou 4 dias, né? Quando Jesus chega lá, Lázaro já estava na sepultura, fazia 4 dias, né? Jesus chega lá, encontra Marta, desesperada, chorando, apavorada, e Jesus naquela serenidade, naquela tranquilidade, no nosso ditado popular, não estava nem aí, não é verdade? Aí Marta chorando, Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus foi até o sepulcro. Agora veja o que é interessante nesse capítulo aí, né? A primeira, Jesus chorou 2 vezes, né? Uma, quando estava entrando em Jerusalém, e outra nessa parte, ele está indo para o cemitério, e de repente a Bíblia diz: Jesus chorou. Agora, há um versículo que eu nunca achei na Bíblia, nunca achei. Se você achou, por favor, me diga onde que está, né? Que Jesus deu uma gargalhada. Alguém achou? Levanta a mão. Então vamos inventar um evangelho, né? Está no evangelho de Enoque, né? No livro de Enoque. Tem um livro, a Bíblia fala sobre Enoque, aqui diz que tem um livro apócrifo de Enoque, que foi transladado para os céus, mas não consta na nossa Bíblia, né? Jesus nunca sorriu, mas chorar, ele chorou, não é verdade? Ele chorou para nós sorrir hoje, né? Pelas curas, pelos milagres que ele faz. Muito bem, irmãos, aqui diz o seguinte, veja bem, nesse texto que eu li aqui, nós encontramos a palavra oração 7 vezes. 7 vezes fala que houve oração, que oraram. Então começa o texto falando o seguinte, né? Se alguém entre vós aflito, ore. Então, quem já passou por aflição, que já ficou aflito alguma vez, levante a mão. Creio que todos nós. Quem já não ficou aflito por um motivo, por outro motivo? Quantos motivos nós encontramos às vezes para perder a paz, perder a tranquilidade, ficar aflito por um problema financeiro, por um emprego, por alguém que está doente, por alguém que aconteceu alguma coisa na família, a pessoa fica aflito. E muitas vezes, né, a gente erra, comete um erro, porque aquela aflição, ela perdura muitas vezes um dia, uma semana, até mais, aquela aflição continua. Mas qual é a solução para aquela aflição? É orar a Deus. É buscar a Deus através da oração. Quero citar um texto do Velho Testamento, que está, até aconselho os irmãos ler na sua casa. Eu estava dando uma olhada nesse texto hoje, 2 Crônicas, capítulo 20. O rei Josafá, ele estava aflito, mas muito aflito mesmo. Ele recebeu uma notícia que 3 nações poderosas estavam vindo contra ele, né? Então, via aquela multidão que nem areia na praia, e ele com o exército dele muito menor, e aí vinham para destruir Judá, Jerusalém, naquela guerra, naquela batalha, e ele aflito. O que ele fez? Então Josafá, naquela aflição, ele convoca o povo de Judá para vir até o palácio, ele sai para fora do palácio e convida aquele povo ao quê? A jejuar e orar. Esse é o caminho certo. Orar e jejuar, buscar a Deus. E veio aquele povo lá, orando e buscando a Deus, clamando a Deus, pedindo a Deus, porque vinha os moradores da montanha de Seir e mais 2 nações poderosas que vinham contra ele. Então estava ali agora o povo de Judá, com Josafá, orando e orando e orando e orando. O que acontece na oração, né? No meio daquela oração, a Bíblia não diz que estava lá o profeta Elias, nem o profeta Jeremias, nem Ezequiel, nem qualquer outro profeta.
Sabe quem estava lá? Também não era um sacerdote, era um levita. Deus levanta um levita. Glória a Deus. Deus usa quem Ele quer e como Ele quer. Dá uma impressão assim, né, pelo menos para mim, que Deus não olha para título, nem para credencial. Deus olha para o nosso coração, não é verdade? Deus olha para aquele levita, levanta aquele levita, mas que profecia daquele homem. A gente fica encantado, maravilhado. Um levita, quem era o levita? Auxiliar de sacerdote. Não era nem sacerdote. É como, vamos inventar uma história aqui, né? Como um obreiro da igreja. Deus levanta. E ele profetizou para o rei Ezequias. O rei Ezequias, nesta guerra, nesta batalha, nenhum dos israelitas de Judá vai usar espada, vai usar arma nenhuma. Apenas cantando, louvando e adorando a Deus. Agora, difícil é crer na profecia, não é? Então, aquele povo, poxa, verá 3 nações armados, preparados para a batalha, e agora nós só cantando, tocando e louvando a Deus. Olha, irmãos, foi uma vitória, né? Que até o Salmo, né, fala sobre esta vitória. O Salmo 84, verso 4, 5, fala desta vitória que Deus deu para o povo de Judá. Ninguém usou espada, não precisou puxar a espada, nem qualquer outra arma. Eles foram cantando, louvando e adorando a Deus. E de repente, aquela nação, a primeira nação que eles acabaram foi com os moradores de Seir. Aquelas 2 nações se uniram e acabaram com os moradores da montanha de Seir. Depois guerraram entre eles. Não sobrou nenhum de pé, mas nenhum. E é chamado Vale da Bênção, Vale de Baca, né? Onde levaram 3 dias recolhendo os despojos. No 4º dia ainda tinha despojo para recolher a grande vitória. Eles oraram. Sabe qual é a força? Eles oraram. Se alguém está aflito, não adianta contar para o esposo, para a esposa, para o pastor, para o obreiro, para o irmão aflito. Ore, entra no teu quarto, né? Chega lá no teu quarto, você coloca de joelhos. Mas eu sou tão pequeno. Mas Deus conhece o teu coração. Não, mas eu não mereço. Claro, nenhum merece, ninguém merece. É pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. Então, a aflição, a melhor coisa que tem para uma pessoa que está aflita, seja o que for, é orar a Deus. De repente, aquela dor que você passa, aquele sofrimento, né? A morte de alguém da família, que você nunca imaginava que ia morrer, de repente está lá no caixão, né? Vai para a sepultura o corpo, o espírito, a alma vai para Deus, e aquela aflição. Ore, meu irmão, ore. Uma vez eu orei nesse sentido aí, né? Não para ressuscitar, nem para outra coisa. Eu estava orando porque eu estava meio mal, estava aflito, né? Orando, mas Deus me deu uma resposta que até hoje estou envergonhado dela. Digo, este é o incrédulo, esse é o incrédulo. Né? Mas uma resposta, mas aprendi uma lição que me acompanha até hoje, esta vez. A gente aprende muito na oração, né? Naquela batalha espiritual, naquela guerra espiritual. Muitas vezes você espera um milagre, você espera que aconteça algo extraordinário, mas Deus faz a sua vontade. É como Ele quer. Se Ele quer, se é o momento da cura, a cura vai acontecer. Se é o momento dele levar, Ele vai levar. Se é o momento de fazer o milagre vai acontecer. Então, se alguém está aflito, faça o quê? Ore. E se alguém está contente? Canta o quê? Eu gosto da tua cabecinha, não me ouve chorar. Essa canção que deve cantar? O que é que não devemos cantar? Cantar o quê? Louvores a Deus. Amém. Irmãos, infelizmente, estou brincando aqui, mas irmãos, a igreja moderna perdeu o temor de Deus.
muitas igrejas, infelizmente, o mundanismo foi entrando, sem pedir licença, foi entrando e tem destruído muitas igrejas. Infelizmente, sem citar nome de nenhuma, sem murmurar, sem criticar, o louvor que Deus recebe a música sacra. Qual é a música sacra? Toda música que fala da Bíblia, que fala da palavra de Deus, que é descrita com versículos da palavra de Deus, aquilo que louva a Deus, que glorifica a Deus. Tem hinos extraordinário, maravilhoso. Então, o que nós devemos cantar é aquela música linda, bonita, que louva a Deus, que glorifica a Deus, que leva o nosso louvor até Deus. Devemos orar e cantar. Mas, entrando agora na cura divina, então diz aqui o versículo 14, né? Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, então os pastores, obreiros da igreja, né? E diz aqui, e ore sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Então, se alguém está aflito, doente, alguém está enfermo, está doente, procura, se for o caso, né, um obreiro da igreja, um irmão consagrado da igreja, um presbítero, um pastor, um obreiro, para orar por você, antes de procurar um médico, antes do tratamento lá com a medicina, que também não é pecado, não, você deve orar a Deus. Agora, qual é o motivo daquela enfermidade? Qual é o motivo daquela doença? Nós temos um caso na Bíblia, que está lá no Velho Testamento, do rei Ezequias. Ele estava acamado, ele teve um acidente muito grave, né? Caiu lá do prédio, ele caiu, estava acamado e morreu. Deus manda o profeta Isaías levar uma mensagem para ele. Ezequias, coloque em ordem a tua casa, né? Organize a tua casa, porque você vai morrer. Você vai morrer. E o profeta não consolou muito, não deu muita importância, virou-se e estava indo embora. Mas quando o profeta saiu, o que Ezequias fez? Ele virou-se para o lado da parede e começou a chorar e orar. Orar e chorar. Chorar e orar. Orando e chorando. Tal. Agora, se eu perguntar aos irmãos, por que ele estava orando? Qual era, né, o roteiro da sua oração? Qual era o motivo da sua oração? Eu acredito, olhando para a palavra de Deus, que ele estava acertando a sua vida com Deus, porque o profeta diz, coloque em ordem a tua casa. Quer dizer o quê? Alguma coisa estava errada na casa dele, algum motivo tinha para aquela questão. Então ele estava ali, talvez, se colocando diante de Deus pela família, pelo seu reino, pelos seus servos, clamando a Deus, orando a Deus. Quando o profeta estava saindo para fora, Deus chamou Isaías novamente. Isaías, volta e diga para o meu servo Ezequias que eu ouvi as suas orações e eu vi as suas lágrimas. Eu vou lhe acrescentar mais 15 anos de vida. E Deus deu um sinal para ele, o poder da oração. Irmãos, o que é oração? Quando você olha para a palavra de Deus, que você estuda sobre a oração, oração é uma coisa profunda, extraordinária, maravilhosa, quando a gente ora com fé. Então, olha, o que é fé? Aos Hebreus 11, primeiro, a Bíblia diz, né, que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera e a prova das coisas que não vê. Você espera e não vê, não é? Mas tem o fundamento. Agora, por quê? Então vamos dizer, eu vou construir uma quarta igreja, que eu lembro até hoje, dos alicerces da igreja. O que a gente via? Os alicerces. Quem passava, né? A quarta igreja vai ser isso, vai ser aquilo. Você olhava lá no projeto
estava lá, né, o tamanho, a fachada da igreja, mas ela não existia, existia o fundamento, mas era a fé, ela vai ficar assim. Então, está ali o fundamento. Agora, quem vai construir sou eu. Quem vai construir é você, é a minha fé, é a sua fé que vai construir. Deus coloca o fundamento. Agora, tem que ter a nossa ação, a nossa iniciativa. Como é que nós vamos despertar a fé? Através da leitura da palavra e através da oração. Por que a Bíblia diz aos Hebreus 12, né? Nós, pois, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. O que quer dizer o texto? Aqueles irmãos do capítulo 11, então, conta a história de cada um deles. Você olha para a história de Daniel, olha para a história de Abraão, olha para a história de Isaac, olha para a história desse, mas aquele. Se eles fizeram, o Deus deles é o meu Deus. Aleluia, aleluia. Deixa eu perguntar aos irmãos, Abraão era perfeito? Não. Quando ele contava umas mentirinhas, não é verdade? Esse, por exemplo, não era o grande pregador? Era ou não era? Levanta a mão. Pregou 120 anos e só conseguiu ganhar a família dele. Mas era um grande pregador, não é? Então você olha a história de Raabe. E era aquela mulher, antes de conhecer a Deus, era uma prostituta, mas Deus mudou a história dela. Ela se converteu. Então não é porque eu sou perfeito, você é perfeito, não. É pela fé que Deus vai fazer milagres, que Deus vai fazer maravilhas na minha vida e na sua vida. Então, olha, quando nós oramos, nós falamos com Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. Aleluia, aquele Deus que é soberano, que é poderoso. Então, eu creio da seguinte maneira: quando nós estamos orando, você estamos orando, primeiro, Deus olha para nós através de um espelho. Este espelho é o Senhor Jesus Cristo. E nós estamos orando. Então, o diabo está lá, não, mas ele não pode, ele é pecador. Jesus levanta a mão e mostra as suas mãos. Eu morri por ele. Eu derramei o meu sangue por ele. Então, como diz a Bíblia, eu sou santo, você é santo, porque o Espírito Santo habita em nós, e ele é santo e ele habita em nós. Nós somos santificados e purificados pelo sangue de Jesus. As bênçãos que recebemos, os milagres que recebemos, as vitórias que recebemos, não é por méritos, por obras, mas é pela graça de Deus. A palavra graça quer dizer, bem rapidamente, aquilo que nós não merecemos, e uma coisa imerecida que nós recebemos pela graça de Deus. A oração tem o poder. Agora, irmãos, ainda diz o versículo aqui: chame os presbíteros que já são presbíteros com azeite em nome do Senhor. Ou com azeite ou sem azeite, você é curado. Não é o azeite que cura. Então você diria, então por que usa o azeite? O azeite tem alguma virtude? Não. O azeite tem algum poder? Não. Por que serve? O toque. Por isso Jesus falou, Marcos 16, 15 e diante: porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. É o toque, né? É o contato. Então, quando recebe aquela unção de óleo, como que acorda a tua fé, desperta a tua fé. Não é que o óleo vai curar. O óleo na Bíblia simboliza o Espírito Santo de Deus. Mas não é o óleo que vai curar a pessoa. O óleo que é como aquele toque que desperta, que acorda a pessoa, e ele desperta aquela fé no coração dele, e através daquela fé, ele é curado, ele é liberto. Jesus colocava as mãos sobre os enfermos. Paulo ungia com óleo até roupa e aventais.
Não é que o poder estava na roupa, foi orado naquela roupa e a virtude da oração acompanhava aquela roupa, e o toque daquela roupa despertava a fé e a pessoa era curada. Amém? Então, esta é a verdade. O toque da mão, a unção do óleo, o enfermo é curado. Pode não acontecer na mesma hora, mas ele foi feita a oração, e desde que a gente ora, Deus começa a trabalhar a nosso favor. Amém? Deus começa a trabalhar. E diz ainda o texto, no versículo 14, nós já lemos, né? A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, lhes são perdoados. Irmãos, há muito tipo de enfermidade, não é? Há muitas maneiras da pessoa ficar doente. Muitas vezes um descuido da gente, muitas vezes uma alimentação que a gente não soube preparar, ou algo aconteceu ali. Mas o que é? O que impede, né? Os seus pecados, como diz aqui, se houver cometido algum pecados, se houver cometido pecados, lhes são perdoados. Então, deixa eu contar uma história sobre isso aqui. O pecado, quando ele não é confessado, seja qual for o pecado, ele leva à morte, ele destrói a pessoa. No Velho Testamento nós encontramos o caso de Acã. Ele pecou. Eu fazer uma pergunta para os irmãos que não está na Bíblia. Mas quando Acã, ele pegou aquela capa babilônica, ele pegou aquelas moedas, ele pegou aquilo que não era para pecar. Se antes que o povo de Israel fosse para a batalha contra a cidade de Ai, e ele confessasse para Josué, e não era para pegar a capa, não é a cuia de ouro, aquelas coisas lá, eu peguei, está comigo, estou arrependido, por favor, me perdoe, ele ia morrer? Ele ia morrer? Não, ia ser perdoado. Josué ia dar uma bronca nele, mas ele ia ser perdoado. Ele não confessou, por causa daquele pecado, ninguém viu, só Acã, Deus e o diabo, não é? E quando Josué foi para a batalha contra a cidade de Ai, eles perderam a batalha por causa de Acã, e Acã foi morto. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Ananias e Safira, o pecado. Agora, qual é o pecado de hoje que nós cometemos? Você tem a tua Bíblia aí? Leia comigo. Na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 5 e até o versículo 8. Tiago 4, 5 a 8. Diz assim: ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito Santo que em nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. O pecado, irmãos, que Deus resiste é a soberba. É o crente, é o cristão que é soberbo. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que quer dizer a palavra soberbo? É orgulho da pessoa orgulhosa, que não se humilha diante de Deus. Nas minhas orações, quando eu estou orando, eu diante do meu Deus, eu abro o meu coração e digo para Deus: Senhor Deus, eu sei que eu nada sou, eu sei que eu nada posso fazer, eu sei quem eu sou,
reconheço minhas falhas, reconheço meus pecados, me arrependo, estou aqui arrependido, humilhado, me perdoe e me ajude, Senhor. Eu não quero mais pecar, não quero mais errar. Dai-me sabedoria para refrear a língua, para que o Senhor unja os meus olhos com o colírio dos céus. Senhor, me livra do pecado, da ira, papá. Eu me humilho diante de Deus, porque quem sou eu? Sem Deus nada, ninguém é nada. Há um grande pregador. Eu não conheço nenhum grande pregador. Eu conheço um grande pregador, que é o Espírito Santo. Ele é o grande pregador. Tem um fala melhor, outro fala mais bonito, aquela coisa toda lá. Mas o grande pregador é o Espírito Santo de Deus. Ninguém pode se vangloriar, ninguém pode se exaltar. Tem pregador mais preparado, tem pregador menos preparado, tem pregador que fala de uma maneira, outro fala de outra, um agrada mais, outro agrada menos, mas quem o grande pregador é o Espírito Santo de Deus. Olha, eu gosto muito da literatura do Billy Graham, que é uma maravilha, não é? De outros escritores americanos, que é uma bênção maravilhosa, né? Grandes pregadores lá do passado, que a literatura é uma bênção, a gente aprende. Deus usou aqueles homens, Moody, Lutero, Agostinho e outros mais, que Deus usou no passado, que era uma bênção. Mas quem usou aqueles homens foi o Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Então, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando a gente se humilha, reconhece que não é nada, né? Que dependemos de Deus, da graça de Deus. Conheço uma pessoa que foi pregar numa igreja, então ficou quase o dia todo preparando a mensagem, tal, e preparado para pregar. Quando estava entrando na porta da igreja, não dava mais tempo, esqueceu de todas as anotações. Aí agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí o Espírito Santo falou com a pessoa: você vai depender única e exclusivamente de mim. Aleluia. Amém. Nós tínhamos no Evangelho Quadrangular, no ano passado, um grande patriarca, um homem de Deus que era uma bênção, anos passados. Então ele conta um testemunho dele, que ele foi pregar numa igreja, né? Uma igreja presbiteriana, metodista, uma coisa assim, lá no passado, e ele escreveu o sermão, mas preparou o sermão. Eu quero mostrar para essa igreja, e quando ele sobe no púlpito, coloca ali o sermão, aquela folha de papel, de repente o vento veio e me levou, e agora ele ficou sem o sermão. E agora? Aí ele dependeu da misericórdia de Deus. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, tem pecados, né, que ele impede de você receber a cura, de você receber os milagres. Aconteceu comigo faz alguns anos atrás aí, que de repente, né, eu tinha sido curado de uma trombose violenta. Estava curado, completamente bom. Então, mas tinha 2 erros na minha vida que eu tinha esquecido negligentemente de tratar com Deus. E de repente, chega na segunda-feira, aquela trombose voltou para matar mesmo, do umbigo para baixo, estava tudo duro, inchado. Daí, fui no hospital, tal, aí me levaram numa sala, numa maca. Estava lá. Aí comecei a orar. Eu e Deus. A minha esposa estava perto, ela não podia ouvir a minha oração. Era eu e Deus. Aí comecei a orar em silêncio, né? Orando em silêncio e tal. Aí de repente Deus começou a falar comigo. As 2 histórias. Meu Deus do céu. Mas eu estou completamente errado. E comecei a pedir a misericórdia de Deus. Senhor, me perdoe, meu Deus, eu errei, eu pequei,
né, teimoso, tal e tal. Comecei a orar em espírito. Aí aconteceu, né? E aconteceu coisa que só Deus sabe o que aconteceu lá, né? Deus usando pessoas endemoniadas lá para me desafiar, para zombar, aquela coisa. E médicos ainda. Um dos médicos que estava endemoniado. E ameaçando aquela coisa toda lá, mas eu já tinha orado e prometi: Deus, eu vou acertar. Eu vou consertar. E fiz, acertei o que tinha que acertar. Pedi perdão, a misericórdia de Deus, Ele me perdoou. E de repente chegou o verdadeiro médico e disse: ô doutor, vou ficar internado? Não, vai embora. Pega essa coisinha aqui, vai embora. E acabou, sumiu. Uma vez sumiu. Mas eu tive que me humilhar. Entendeu? Tive que pedir perdão a Deus. Não sou melhor que ninguém, não. Às vezes em quando te piso na bola, e a bola é redonda, né? E a misericórdia de Deus tal, e ali foi resolvido. Mas isso é um aprendizado, não é? Você não aprende tudo uma vez só, não. Desde quando conheci o Evangelho, quando eu tinha lá, não tinha nem 18 anos de idade ainda, desde lá venho aprendendo até hoje. Eu vou dizer, irmãos, aprendo muito lendo a palavra de Deus. Aprendo muito na oração. Coisas que estão lá profunda, no profundo da alma, do coração, o Espírito Santo vai revelando, vai revelando. E quando você confessa, eu confesso, nós confessamos, colocamos diante de Deus, começa a acontecer os milagres, começa a acontecer as curas, porque como diz a Bíblia, Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu olho, por exemplo, para Abraão. Era um grande homem de Deus. Deus falava com ele, não é? Coisa maravilhosa. Mas o Abraão não é melhor do que nós. Olhamos para o profeta Isaías, a visão que Isaías teve, mas não era melhor do que nós. É o mesmo Deus. E hoje nós temos muito mais privilégio do que Abraão, do que Isaac, do que Jacó, porque nós vivemos no tempo da graça. Não é? O que nós temos é que crer na palavra de Deus. Então, confessar os nossos pecados. Você quer a bênção? Você quer o milagre? Peça a Deus. Eu peço a Deus que Deus me revele meus pecados. Revele, se tem alguma coisa lá na profundeza da alma, do coração, alguma coisa escondida lá dentro, tá? Que Ele me revele, porque se Ele revelar, eu vou pedir perdão, se tem que pequei contra alguém, incomodei alguém, se Ele me mandar, eu vou lá, vou pedir perdão, seja para esse, para aquele, para aquela, seja para o governador, para o deputado, para quem for, né? Porque eu quero a bênção de Deus na minha vida. Confessa os teus pecados. Você está lutando por um problema? Você está lutando com uma enfermidade? Tem alguma coisa na tua vida que está incomodando? Não seja soberbo, se humilhe, peça a Deus, né? Tem pecado, irmãos, que nós acertamos a gente e Deus. Eu e Deus. Mas tem pecado que eu tenho que procurar a pessoa e pedir perdão para a pessoa. E tem pecado que a gente precisa levar para a igreja. Quando a gente peca contra a igreja, peca contra a igreja. Eu tenho um neto que era uma benção, mas uma benção mesmo. Trabalhava na igreja, tal, e muito bem de vida, tal, de repente ele teve uma queda, caiu, mas caiu mesmo. E foi para as trevas, deixou a igreja, deixou tudo. Estava do lamaçal do pecado. Abandonou família que eu digo a esposa, né? O apartamento, loja, tal, emprego, igreja, abandonou tudo. Aí quando ele estava numa pior, caiu lá embaixo. Mas lá embaixo mesmo. Aí, naquela situação, de repente, Deus me responsabilizou para cuidar dele. Glória a Deus. Podia ser o pai dele, né?
Podia ser a mãe dele, mas era eu. Agora, por quê? Não sei. Se tiver oportunidade na glória, eu vou perguntar por quê. Né? Mas se não tiver, está tudo bem também. Né? E estou cuidando até hoje. Faz mais de, acho que quase 7 anos. Mas hoje já é pastor. Hoje pastoreia uma igreja. Está completo? Não, ainda não está. Está chegando lá. Mas eu cheguei para ele: escuta, você quer que eu cuide de você? Você quer? Quero. Então você vai ter que me obedecer. Vai pedir perdão para a ex-mulher? Não, já pedi, já mesmo? Então tá bom. Vai pedir perdão para a ex-sogra, para o ex-sogro? Pediu também. Agora você vai ter que ir lá na quarta igreja, diante do conselho da igreja, pedir perdão para o conselho da igreja. Eu vou com você. Aí facilitei para ela. E agora, agora, perante a assembleia da igreja, você vai ter que pedir perdão. Concorda? Concorda. Veio, eu vou estar contigo lá, mas você vai pedir perdão. Hoje, Deus está abençoando a vida dele. Hoje, Deus está Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. O que é humildade, irmãos? A Bíblia diz, né, que o princípio o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma pessoa sábia é humilde. Uma pessoa exaltada, orgulhoso, é ignorante. Entendeu? Então, seguir este caminho, terminando, irmãos, a Bíblia diz o seguinte: o versículo 15: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhes serão perdoados. Amém? A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Vou ilustrar, para não aprofundar aqui. Tinha uma igreja lá no interior. Essa igreja tinha uma membra que era fiel. Todos os cultos, aquela senhora estava lá no culto, louvando a Deus, cantando, orando e tal. Quando foi um domingo, o pastor sentiu falta dela. No outro domingo também ela não estava na igreja. Foi um obreiro, foi até a casa dela. Chegou lá, ela estava enferma, ela estava doente. Pastor, aquele obreiro orou por ela, orou, veio embora. No outro domingo a mulher não estava lá. Mandaram o recado, estava doente, não tinha melhorado. Foi o segundo obreiro mais experiente naquela casa. Foi lá também, atendeu a mulher, ouviu a mulher, orou pela mulher, clamou a Deus, voltou. Passado um domingo, 2, a mulher continuava doente. Aí foi o pastor. Foi lá na casa dela, conversou com ela, dialogou com ela, e começou a conversando, dialogando. A senhora cometeu aquilo? Não, aquilo não. Até que de repente ela lembrou de um pecado que ela tinha. E quando ela lembrou daquele pecado, ela abriu o coração dela e contou para aquele pastor o que tinha acontecido com ela. Ele orou por ela, intercedeu por ela, e a mulher, na mesma hora, foi completamente curada, voltou para a igreja para louvar a Deus. Nem sempre é o pecado. Tem pecado que eu tenho que pedir perdão para minha esposa. Lá em 1 Pedro, a Bíblia ensina. Ora, se eu tive um desacerto com a minha esposa, um desacordo com ela, alguma coisa aconteceu com ela, eu tenho que olhar para a minha esposa como um vaso mais frágil.
É o vaso mais frágil. Então, aconteceu durante o dia, né? Houve um desacerto por causa disso, por causa daquilo. Queimou feijão na hora do almoço, queimou o arroz, ou queimou a panela, ou virou a mesa, alguma coisa lá, queimou a roupa que ela foi passar, aquela camisa tão querida, tão amada, sabe aquela camisa que a gente ama, né? Que a gente sai todos ficando, de repente queimou. Papá, né? Aquela sai aquele palavreado todo. Então, irmãos, e aquilo, ele com aquela ira, que mulher, né? E tal. Irmãos, pecou contra a esposa. E durante o dia, né, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Qual é o marido que pode dizer aqui que nunca aconteceu? Não igual como eu estou falando aqui, mas já houve um desacerto com a esposa. Infelizmente comigo houve. E não precisa levantar a mão não, mas você não é melhor do que eu, nem eu melhor do que eu. É muito difícil ter ali. Comigo não, eu já dei o santo já, né? Agora, a gente pode errar, mas antes de dormir, antes de deitar na cama, de colocar a cabeça no travesseiro, chamar a Madalena, seja, né? Hoje, né? Chamar a parte, conversar com ela, olha, eu quero que você me perdoe. Estou envergonhado, né? Cometi um erro, estou muito envergonhado, eu quero que você me perdoe e me ajude que nunca mais aconteça. Orar com ela, se reconciliar com ela, para que Deus possa ouvir a nossa oração. Amém. Então, irmãos, nós devemos aprender com a palavra de Deus, porque, irmãos, a pessoa, o cristão pode ficar doente? Pode. O pastor pode ficar enfermo? Pode. Filho do pastor pode ficar? Pode. A filha pode, claro que pode, mas Jesus cura. Jesus cura, pode levar um mês, pode levar um ano, pode levar mais ou menos, mas a verdade é que o milagre vai acontecer, a cura vai acontecer. Agora temos que se humilhar e pedir perdão a Deus. Aonde eu errei, onde eu falhei, onde eu pequei, se humilhar e pedir perdão a Deus, porque a luta é terrível, irmãos. Leia na tua casa Efésios, eu entrar, não tem tempo de entrar num assunto aí, Efésios 6, 10 em diante, a luta que nós temos, né, contra as trevas, contra Satanás, são principados, potestades, príncipes das trevas, legiões de demônio, toda sorte de demônio, é uma guerra, é uma batalha continuamente, eles andam ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas Pedro, o Tiago ensina, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Resistir às forças malignas, guerrear contra as forças diabólicas, e ele vai proteger, vai dar a vitória. Quantas vezes, meus irmãos, temos que procurar um irmão da igreja, um vizinho, um parente, um amigo, para chegar a se humilhar, pedir perdão daquele erro, daquela falha, daquele pecado. Irmãos, muitas vezes, não é? Infelizmente, quanta gente que muitas vezes precisa, necessita, empresta o dinheiro de alguém, de um irmão, de uma irmã, aquele irmão empresta tal, e de repente esquece de pagar. Infelizmente, isso desagrada a Deus. Deve se lembrar daquilo, procurar aquele irmão, procurar aquela irmã, acertar aquela conta. Se não tem condições, não fuja da conta, peça ajuda a Deus, chega, pede a Deus, Deus vai abrir uma porta. Nós precisamos ter um nome limpo diante dos homens e diante do nosso Deus também. Amém? Ter uma vida correta, uma vida santa, não ser aquela pessoa, né, que se descuida, que leva a vida espiritual, que a gente não, irmão. Nós precisamos ter a presença de Deus em nossas vidas. Pedir ao Espírito Santo que Ele santifique o nosso corpo, santifique a nossa mente, santifique a nossa alma e santifique o nosso espírito.
Olha, irmãos, nós vivemos hoje dias difíceis, muito difíceis, mas muito difíceis mesmo. Nós devemos estar sempre atento, alerta, né? Pedindo a Deus que Ele santifique corpo, alma, espírito, mente, para a gente não cair na cilada diabólica. Quer ser cheio do Espírito Santo, quer ser abençoado, vamos consagrar nossa vida a Deus. Você coloca de pé.